Bom, agora vamos assim para os equipamentos. Esses equipamentos, você pode até ver que aqui, ó, é um conector de fonte de tensão alternada, né? Corrente alternada. Então, assim, você tem a escolha. A maioria dos equipamentos hoje já estão com a possibilidade de você escolher uma fonte AC e DC. Então, aqui seria a frente de um equipamento e a traseira do mesmo equipamento. Então, a gente pode ver que a ventilação desse tipo de equipamento aqui, ó, ela se dá basicamente aqui o ar frio entrando aqui embaixo, ó. Ele entra aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, são as fontes. Então, na traseira dele, ele já sai um ar quente aqui, ó. E aí o ar, essa outra abertura aqui, ó, que está aqui embaixo, que a entrada seria a entrada do ar frio, que vai passar por dentro do equipamento, vai refrigerar o equipamento e no final das contas ele vai sair aqui, ó. Ele vai sair lá atrás, que é aqui. Entendeu? Então aqui é uma maneira de refrigerar o equipamento, é um dos sistemas de refrigeração. Esse aqui seria a frente e a parte de trás do mesmo equipamento. Então aqui segue a mesma linha, né? Aqui nós temos aqui a entrada de ar frio, seria a frente do rack, aqui seria a saída, né? A traseira. Então ele ventila aqui por dentro, né? Ele vai passando aqui por dentro das placas. E aí isso daqui, se eu não me engano, aqui é um ventilador, né? Aqui é o ventilador, então ele puxa. Ele fica puxando esse ar aqui, jogando aqui. E aí finalmente ele sai aqui, tá? E aqui é o mesmo conceito, né? Um equipamento maior, mas segue o mesmo conceito, tá? Aqui a gente pode ver a entrada de ar aqui, ó, a entrada de ar frio, né? E provavelmente teria algumas saídas aqui, talvez possa ser que tenha saída aqui no meio. Aí tem que ver o equipamento, mas normalmente sai de em cima, né? Principalmente se for um equipamento de profundidade, como o caso desse daqui, ó, que ele é uma profundidade menor. Então ele possibilita. Não, esse aqui não, porque a ventilação. Tem alguns que tem opção, né, de você jogar o ar quente para frente, né? E aí você conseguiria colocar um de costas para o outro. Esse caso aqui não é não. Aqui nós temos um outro equipamento, né, um exemplo, um outro fabricante, nesse caso aqui é um firewall. São várias fotos do mesmo equipamento. Você vê que ele já tem 8 fontes, AC também, né? Aqui tem 8 fontes, né? É uma outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui, é o que também são um dos detalhes que faz com que o cabeamento ele seja muito mais denso, né? Então aqui é comum. O ar frio ele entra aqui na frente e ele segue aqui o caminho padrão, né? Como se fosse um servidor, né? E ele sai. A gente vê pelos coolers aqui, ó, na traseira dele, né? Então, e ele já é um equipamento que ele já é mais compridão. Hoje em dia a gente tem, hoje em dia não, né? Já tem uma boa quantidade de equipamento. Ele já é mais comprido aqui, já tem um metro praticamente de profundidade, né? Então você utilizar ele num rack padrão. Então aqui já é bem mais tranquilo, né? Não tem segredo nenhum, você pode colocar coisa em cima, pode colocar dois aqui, um em cima do outro, né? Então, aí nós temos aqui, eu nem sei se eu escrevi certo aqui, mas tudo bem. Então aqui, ó, o Siena, ele tem diversas opções de ventilação. Não é que são opções, depende também do modelo, né? Esse aqui é o maior, né? São de 32 placas. Então ele tem uma opção de ventilação.
E esse aqui é o, se eu não me engano, é o de 16, né? Esse é um outro modelinho menorzinho que você vê que as fontes estão aqui, ó. As fontes aqui. Esse já tem esse pequenininho aqui, você já tem uma opção de fonte AC, que é o que nós estamos vendo nessa foto aqui. Você pode ver que a fonte dele, o conector dele é um conector padrão, né? Aqui nesse caso aqui, esse aqui eu nem sei te dizer onde é que está a fonte dele. Normalmente é em cima, né? Esse aqui eu sei que está aqui, ó, que ela está aqui bem visível. Esse daqui eu não sei se conecta por baixo, mas eu acho que não. Bom, vamos lá. Qual que são as diferenças aqui? Nós temos aqui, ó, começando aqui da esquerda, a entrada de ar frio frontal. Aqui também nós temos uma entrada de ar frio frontal. Aqui também. E aqui a ventilação lateral, se eu não me engano, né? Porque aqui está o cooler, né? O cooler está aqui, né? Extraível, né? Então, eu tenho quase certeza que a ventilação ela vem aqui. Se não for, ela vai entrar aqui embaixo, ó. Ela vai entrar aqui embaixo e vai ventilar para cá, ó. Né? Que a gente pode ver aqui em cima que não tem nenhuma abertura, né? Tem alguns equipamentos que eles ventilam aqui na parte de cima mesmo. Nós vamos ver no próximo slide, nos slides para frente. Então, voltando para cá, para a primeira foto, aqui nós temos os coolers, né? São dois coolers que vão fazer o mesmo processo, né? O ar vai subir aqui por dentro do equipamento e aí ele vai sair pela frente. Então ele vai sair, é que essa foto tá reta, não vai dar para mostrar direito, mas ele vai sair como se fosse aqui, ó. Porque aqui nós estamos vendo os coolers aqui da frente, desses outro da direita aqui, que é o mesmo equipamento, porém tá sem o terceiro está sem a tampa, ele ventila para frente. Então ele pega o ar frio na frente e solta o ar quente na frente, em cima. Então, colocando aqui esse primeiro cara aqui do lado, o que vai acontecer? Ele vai capturar o ar frio aqui, vai passar por dentro do equipamento, né? Aí tem o cooler, que é que está fazendo esse trabalho de sugar o ar. Depois ele vai sair pela frente ou pela trás, aí por trás. Você tem uma opção aqui que ele tem uma chapa que você consegue abrir ou fechar, desparafusar ela e permitir que o ar saia pelos dois orifícios aqui, tanto pela frontal como pela traseira, ou você pode comprar a chapa, uma chapinha que vai fechar aqui, que é uma chapa específica que tem o formato, que ele não é reto, né? Aqui não é reto, aqui, ó. Então você tem que ter essa chapa aqui para você fechar aqui se você não quer essa ventilação frontal. Então é uma vantagem que você pode utilizar se caso você queira de repente colocar um outro equipamento aqui, né, em cima. Você quer colocar mais um aqui em cima, ou dependendo do seu rack, né, como aqui está do seu corredor, né, como de frente normalmente tem outro rack aqui, a ventilação desse cara ela é tão forte, ela é tão poderosa que ela causa um distúrbio aqui desse lado. Se esse rack estiver vazio, se aqui estiver vazio, ela, dependendo do equipamento, a ventilação é tão forte que ela causa um distúrbio do outro no corredor quente. Então ela chega a atrapalhar aqui o outro lado. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de equipamento, em todos os detalhes na hora de você montar o rack, pensar no bay facing e tudo mais. Eu sei que tem toda a parte de rede, de conexão óptica, do DWM, né? Então, eu sei que não é tão simples assim, mas procurar tomar o máximo de cuidado,
com essas questões, né? Muitas vezes a pessoa é, normalmente é uma pessoa da área de redes, então ela se preocupa mais, muito mais com essa parte e acaba deixando a ventilação de uma forma que fique, na verdade, fica totalmente inadequado. Então tem que tomar muito cuidado com todos esses aspectos. E nesse caso aqui, que o ventilador ele já é virado para frente, não tem muito o que você fazer, né? Você vai ter que já pensar é, num corredor que seja feito para isso. Por um exemplo, você já sabe que se você for usar um equipamento que está ventilando, jogando o ar quente no mesmo corredor do frio, ele não vai poder ser confinado, porque o ar quente ele vai sair pelo mesmo caminho do corredor frio, né? Então já não tem como você confinar, beleza? Vamos avançar aqui. Então aqui já segue novamente a mesma ideia, né? Só que nesse caso aqui, a gente já está vendo que a ventilação ela vai sair lá no fundo, né? O ar quente vai sair lá no fundo, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui é a entrada de ar frio, a entrada de ar frio. Aqui eu acho que são as fontes, né? As fontes, a entrada de ar frio. E aí a saída do ar quente se dá lá em cima. Talvez aqui embaixo também tenha por conta das fontes, né? Então, mas aqui bem já deu para entender o conceito, né? E as variações entre equipamentos e outros, né? Aqui nesse caso aqui, esse equipamento aqui não vai dar para a gente ver, mas a ventilação dele é toda para cima, aqui é todo furado aqui. Então ela joga o ar quente aqui. Então você imagina, você coloca um equipamento desse no rack, aí você vem e coloca outro equipamento aqui em cima. O que vai acontecer? Esse equipamento aqui, ele pode estar desligado, ele vai torrar, ele já vai estar muito quente, porque o calor do equipamento que está embaixo está mandando tudo para ele, né? Aqui é a mesma coisa, né? Mesma questão. Aqui a gente já consegue ver os coolers já jogando o ar quente aqui para cima, né? Então ele pega aqui o ar frio, se eu não me engano, acho que entra aqui. Se não entra aqui, aí entra por baixo. Mas eu acho que é por aqui. Esse aqui deve ser por baixo, né? Pega aqui por baixo do equipamento e aí ele solta o quente aqui em cima. Então, a partir deste passo, é que a gente vai falar de rack, de tamanho de rack, de corredor frio e quente, entendeu? Não adianta a gente ficar só já. Claro, tem. Por isso que eu coloquei no começo. O mais padrão possível. Então, eu vou sugerir aqui uma ideia. Deixa eu ver quanto tempo que eu estou de vídeo aqui. Já estou com 31 minutos. Eu vou cortar, talvez eu corte ele em dois. Então, eu vou sugerir aqui um conceito que eu acho que pode ajudar muito, tá? Pensando no futuro, certo? Que hoje dá para fazer, você coloca lá um back-to-back, né, que o pessoal fala, né, que é um, um aqui colado atrás do outro aqui, que não ocupa nem o tamanho desse rack aqui, ele é bem mais compacto, dependendo, né? Apesar que, esses daqui, esse cara aqui, é, os Juniper, tem uns Junipers, uns modelos mais novos, eles já estão vindo com um sistema todo padrão, uma ventilação padrão, digamos, né? Com esse tipo de ventilação que a gente tem aqui, ó. Ele pega o ar, ou mesmo que seja na parte de baixo ou na frente, né? E depois solta todo o calor atrás. E normalmente equipamentos mais compridos, né? Então aí você pode colocar um equipamento aqui no rack aqui sem problema nenhum. Você pode instalar ele aqui, mas pode instalar ele aqui. Ele vai chegar mais ou menos. Pode fazer isso aqui, ó. Não tem problema.
vamos supor aqui, né? Vamos pegar o conceito aqui, um conceito básico de refrigeração, né? Então aqui está a máquina de ar-condicionado nesse canto, né? Então aqui é o HVAC, né? Então aqui está a máquina de ar-condicionado. E aí a gente tem um sistema downflow, né? Vamos dizer assim, em que nós temos o pleno. E aqui seria, no caso, um corredor frio, né? Que seria um corredor frio. Seria, né? Bom, eu quero voltar um pouquinho na parte do cabeamento que eu falei para vocês. Eu opto por colocar a parte de cabeamento elétrico aqui no chão, porque ela vai ocupar muito espaço. Quer dizer, não porque ela vai ocupar muito espaço, porque vai ser pesado, é uma infraestrutura pesada e ela não é uma infraestrutura que a construtora normalmente monta. Porque como os racks são muito personalizados, esses equipamentos, eles precisam de um circuito específico que alimenta eles. Normalmente são 6 circuitos, normalmente com cabo de 10, 16 milímetros. Então isso é feito ao longo do tempo. Não chega pronto como um data center AC, que normalmente seja a construtora, normalmente entrega com as réguas já montadinha, num padrão de pelo menos aí com, com cabos PPs de 6 milímetros, né, já tudo bonitinho. Então você tem ali uma garantia de 6, em torno de 6 kW por rack, né? E aí conforme houver a necessidade de você ampliar, você vai ampliando ali um ou outro. Então é diferente, porque quando a construtora coloca, ela já vai, como está zero bala, ela já vai fazer todo o cabeamento, tudo penteadinho, bonitinho, mais organizado possível. Quando você vai fazendo dia a dia conforme a necessidade, ele não fica com com a mesma qualidade, né? Então isso, vamos supor que teoricamente você teria que ter essa bandeja aqui, mas no final das contas você vai precisar de uma bandeja muito maior por conta da desorganização que vai ocorrer, vamos dizer assim, né? Ainda mais se a gente falar de instalação, desinstalação, nova instalação. Então eu deixaria aqui pelo menos 2 leitos, né? Teria que ter pelo menos, teoricamente, vamos falar um leito A e o leito B, e mais a parte de alimentação dos painéis elétricos, que a gente conhece lá como RPP, PDU, mas aqui tem um outro modelo que chama BDFB. Então, se for 48, talvez muito provavelmente se use BDFB. E são cabos também de 240, 180, 240, 300 milímetros. São cabos bem pesados. Então, aí você pode procurar uma área aqui em cima que você pode passar esse cabeamento, né? Ah, de repente aqui seria interessante, né? E aí você tem essas áreas aqui. Eu consigo selecionar dois? Não lembro. Que você pode, aqui você teria que ter para cada corredor, você vai ter que ter pelo menos uns 2 leitos, né? Então olha aqui como é que vai ficar a situação. Vai ficar já bem complexa, né? Vamos colocar aqui. Então olha aqui como a gente ocupou bem aqui. Fora a detecção de incêndio, outras coisas aqui, a própria estrutura do piso elevado, né? Então você vai ter que ver aqui, né, entre o piso, né, a estrutura certinha. Tá vendo aqui já não daria, né? Mas exemplificando,
Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo 2. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, ou tem algum projeto que você queira que eu comente sobre ele, né, dê as minhas opiniões, pode entrar em contato comigo através do contato underline jmp@outlook.com ou pelo próprio YouTube mesmo. Beleza? Ainda tem a parte 3, viu? Muito obrigado, até mais.